Olá pessoal, boa noite. Quem fala é o professor Adriano. Vou estar explicando hoje alguns conceitos sobre a termologia. Bom, vamos lá. Primeiro, calor e temperatura é o nosso tema central hoje dessa aula. Bom, calor e temperatura são conceitos fundamentais na termologia, tá? Eles são considerados sinônimos. Só que temos que fazer uma diferença entre os dois, né? O calor, ele está relacionado à troca de energia entre os corpos. Já a temperatura caracteriza a agitação das moléculas de um corpo. Vamos ver isso mais detalhadamente. Vamos lá então. Calor. Calor é uma energia calorífica. Ele é caracterizado pela transferência de energia térmica. Essa transferência de energia térmica, ela flui de um corpo que possui maior temperatura para um corpo de menor temperatura, quando há uma diferença de temperatura entre ambos. Dessa forma, o equilíbrio térmico ocorre quando dois corpos, por meio de transferências de calor, atingem a mesma temperatura. Vamos entender isso melhor. Então, imagina que eu tenho aqui um sistema isolado, fechado, certo? E aqui eu coloco um objeto que tem uma temperatura de 50 graus. Difícil fazer o 50 aqui, que eu estou usando o mouse. 50 graus Celsius. E aqui eu tenho um objeto, eu coloco em contato com ele, um objeto circular aqui, beleza, ficou mais ou menos. E esse objeto tem uma temperatura de 20 graus Celsius. Ficou difícil fazer o 20, estou usando o mouse, beleza. Esses objetos aqui, eles estão em contatos e eles possuem temperaturas diferentes. Então aqui está dizendo o seguinte: o calor é uma energia em trânsito e ele só flui, ou seja, ele só vai ter transferência quando houver essa diferença de temperatura entre os corpos, certo? Então aqui eu tenho a diferença de temperatura, porque um tem 50 e o outro tem 20. Então vai haver uma troca de calor. Como está dizendo aqui, o calor é caracterizado pela energia térmica. Ele flui de um corpo com mais temperatura, certo? Com mais energia, para um com menos, para um com menos. Então o que vai acontecer aqui? O calor vai sair desse corpo, que tem mais temperatura, para esse daqui. Esse é o processo natural dele, do que tem mais para o que tem menos, certo? Vai chegar um certo momento que essa troca de calor vai parar. Vai cessar essa troca de calor. Então esses dois corpos aqui, eles vão atingir a mesma temperatura. Quando isso acontecer, eu digo que eu tenho o equilíbrio térmico, beleza? Temperatura. A temperatura, por sua vez, é uma grandeza física que mede a agitação das moléculas, certo? Em um estado térmico de um corpo quente ou frio. Quanto mais quente, ou seja, quanto maior for a temperatura, quanto mais calor, mais energia tiver, o corpo apresenta uma maior energia cinética nas suas moléculas. Tá? E quanto mais frio, menor essa agitação molecular. Vamos ver isso no slide da frente aqui. Olha só. Quando eu tenho um objeto no estado sólido, eu tenho uma baixa temperatura. Então a agitação das moléculas é baixa. Então as moléculas estão tão juntas que elas não estão em agitação. Quando eu tenho um corpo no estado líquido, essas moléculas já têm agitação, certo? Ela tem uma temperatura média e as moléculas estão se movimentando. À medida que eu aumento a temperatura, essas moléculas têm mais agitação. Então você pode reparar aqui, ó, que no estado de vapor as moléculas se agitam mais e mais. Então quanto maior a temperatura, maior o estado de agitação das moléculas, tá? Então quando você coloca lá uma água para ferver, né? À medida que a água vai aumentando sua temperatura, você vai percebendo que as moléculas de água vão se agitando. Você vai percebendo as bolhas formadas através da agitação dessas moléculas, tá? Então, enquanto o calor é a energia, a temperatura é o grau de medida de agitação das moléculas. Ou seja, eu uso a temperatura para medir o calor.
Pessoal, é só isso a explicação, calor e temperatura. E juntamente com esse vídeo, eu enviei um arquivo com algumas questões, o qual vocês vão copiar e responder e enviar para o professor padrinho da turma de vocês. Certinho? Falou, professor Adriano aqui na área. Bom dia a todos. Até mais. Até semana que vem.